Paulo, acho que a gente vai chamar o Constantino, depois eu faço uma pergunta. Você pode, não sei o que eu só queria falar. saber, porque o Paulo teve uma experiência com o Maradona, né? Você jogou junto com ele, eu acho, continuando um pouco nesse raciocínio que você estava tecendo sobre as diferenças do futebol da época do Maradona e o futebol de hoje, né? Essa mercantilização do futebol. É muito interessante, porque eu pude presenciar e estar ao lado do Maradona e ver uma pessoa alegre, ver uma pessoa comunicativa, ver um atleta que respeitava o próximo. Então você vê o Maradona, ele cumprimentava todo mundo. Ele entrava no vestiário, ele cumprimentava, então ele não se isolava. Como nós vemos nos dias de hoje, a maioria se isolam, querem ficar separados. Não, Maradona não. Maradona sempre quis estar junto. Eu fiz o meu primeiro jogo com o Maradona, eu estava jogando ainda no Bayern de Munique, na Alemanha, e na despedida do Lothar Matthäus, ele convidou o Maradona e nós pudemos jogar no mesmo time. E vi aqui um cara excepcional, um cara que realmente, eu posso dizer, é um dos melhores jogadores do mundo. É lógico que aí fica Pelé e Maradona, então nós vamos ali, um dos melhores jogadores do mundo mesmo. O Pelé é de outro planeta. É outro planeta. Vou fazer um lançamento lá em profundidade para o Rodrigo Constantino, que eu acho que não joga bola. Eu sei que o pai do Rodrigo Constantino jogou muita bola. O Bruno, irmão do Rodrigo, foi quase um jogador profissional. Ali cogitou ser um jogador profissional. Mas você, Rodrigo Constantino, acho que não, né? Posso comentar política. O apelido do meu irmão era Ziquinho, ele jogou no time do Zico, inclusive. Eu não vou, justamente por isso, Lacombe, na presença de especialistas, eu não vou me aventurar por essa seara. Era, sem dúvida, um dos maiores jogadores do mundo, talvez arriscando um palpite de palpiteiro, maior que Messi, menor que Pelé, né? Mas eu queria puxar esse gancho aí, que é a minha área, né? Exatamente isso. O fato da Copa do Mundo ter sido em 86, 4 anos após a Guerra das Malvinas, né? Isso teve todo um simbolismo e colocou o Maradona como esse herói nacional, né? Foi uma espécie de vingança, de revanche da humilhação sofrida em Falklands, ali com a derrota argentina, né? E com a vitória, que, aliás, fortaleceu muito politicamente Margaret Thatcher, que permitiu com que ela fizesse ali reformas também importantes para o país que vinha flertando com o socialismo. E aí é minha área, né? Infelizmente, nós estamos vivendo hoje tempos esquisitos, eu queria a opinião dos convidados, que não conseguem separar uma coisa da outra. O Maradona era excepcional em campo, era um grande jogador de futebol. Como ser humano, aí há controvérsias. Era um defensor de ditadores sanguinários, de assassinos, como Fidel Castro. Tinha tatuado no corpo dele um sujeito realmente cruel, monstro, né? Assassino, que é o Che Guevara. Então não dá para admirar como referência moral, como um ser humano louvável. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vejo essa incapacidade hoje em dia quase geral, né? Nos dois lados do corredor. Tem turma que fala assim, não quero reconhecer o grande talento, porque ele era um comunista e defensor desse pessoal todo de Foro de São Paulo e tudo. E do outro lado, o pessoal idolatrando ele como um indivíduo, porque ele tinha um grande talento com as pernas, né? Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas, talvez. E quem deu uma pisada na bola feia, assim, não vou politizar, não, pelo amor de Deus, foi o Emmanuel Macron. Não sei se o Rodrigo viu a declaração dele, diz que deu felicitações depois da morte ao Maradona por ter feito um gol de mão contra a Inglaterra de Margaret Thatcher. Algo que é desnecessário. Macron é sempre polêmico. Né? Mas é isso, a gente tem que separar. Maradona era um deus dentro de campo, realmente era um jogador excepcional. Fora de campo ele teve os seus problemas, né? Defendeu ideias nas quais ele acreditava. Pelo menos a coerência dele a gente não pode questionar de maneira nenhuma. Mas ele defendeu Carlos Menem também, né? Que era um ultraliberal, defendeu as privatizações, defendeu os fazendeiros contra o governo Kirchner no começo. Aí quando se tornou técnico lá na Argentina, passou a defender o kirchnerismo. Aí o Rodrigo é exatamente o que ele fala, também defendeu o Hugo Chávez, era o Fidel Castro. Então era uma Fidel personalidade... Castro era o segundo pai para ele. Era uma personalidade paradoxal, né? E eu acho interessante porque todas essas contradições fazem parte dessa dimensão muito humana, né? Demasiado humana para parafrasear Nietzsche do Maradona, tem a questão que também tem essa que coisa ele com as drogas. sabia muito bem que ele era um formador de opiniões. Sim. Então ele tinha isso muito concreto isso, e ele explorava isso. Agora, vamos dizer, né? Quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? Ele teve os erros dele, mas dentro de campo ele sempre correspondia. Então, o que nós vemos hoje, nós estamos acostumados no futebol, fazemos futebol na Rede TV,
E, infelizmente, esses jogadores, nos dias de hoje, eles não se declaram formadores de opiniões. Eles têm uma dificuldade para entender tudo isso. E aí, dentro de campo, também muitos não conseguem resolver. Então, são poucos os craques que nós vemos hoje. Se nós formos falar de tantos craques no nível de Maradona, depois de Maradona, nós vamos falar quem? Tem Messi, Cristiano Ronaldo, estou falando nos dias de hoje, hein? São poucos, aí enumera aí mais alguns, mas são poucos aqueles que puxam a responsabilidade dentro e fora de campo.